Então, eu estou aqui com o Ricardo Masi. Nós vamos fazer uma conversa informal, né, sobre o trabalho dele, que baseado em Cidades Invisíveis, a obra de Ítalo Calvino. E dentro dessa conversa, que prima pela informalidade, nós vamos partir daquilo que eu tenho como conhecimento, né, que é uma investigação enquanto mediador, a partir do ateliê. Né? Então, o ateliê vai ser o espaço de diálogo, né, para essa nossa conversa. Então, em primeiro momento, eu quero saber exatamente qual é a sua relação com esse espaço de criação e como, né, um trabalho meticuloso, né, como o seu, que obedece a critérios, digamos que até rígidos pela técnica que se emprega, como é que ela acontece no espaço de ateliê, né, um espaço fechado, onde você constrói um trabalho a partir de narrativas literárias de cidades. Então, é mais ou menos por aqui que a gente começa a nossa conversa. O ateliê, ele é o nosso próprio universo, né? Para quem trabalha com essa parte da criação. Quando eu estou ali no corredor e eu ponho o pezinho ali para dentro, é como acessar a própria história, assim. Então, é um espaço, como você falou, fechado em 4 paredes, um teto e um piso, mas ali acontece a nossa... é onde a gente se permite extravasar esse limite da criação. Eu tenho formação em arquitetura e, para mim, os espaços são modelos que eu analiso. Eu sempre estou observando os espaços, as linhas, e não é diferente com o ateliê. Só que no espaço do ateliê, eu posso extravasar essa análise só das linhas e entrar no mundo mais criativo. É o que a arte permite. É o que a arquitetura, às vezes, ela limita, porque a arquitetura é uma arte prática. E na arte a gente consegue extravasar isso. E a obra em si, de Cidades Invisíveis, ela extravasa o que é só uma análise geográfica. Ela também é uma análise metafórica da vida. Então, nesse espaço do ateliê, onde eu tenho as minhas bagunças, nunca é um espaço organizado, é um espaço mais orgânico. Eu consigo ter essa liberdade, eu consigo fazer as minhas experimentações. Se eu quiser rabiscar a parede, eu posso rabiscar a parede. Se eu quiser sujar o piso com a tinta que eu estiver usando, eu posso fazer isso. É um espaço onde eu não crio limites. É um espaço de liberdade criativa. Sim. E na sua relação com a obra do Calvino, né, que é uma obra fictícia, como é que você leva esse trabalho, essas referências literárias como mote para a construção dessas visualidades que você propõe, né, no trabalho? O livro, né, que é um conjunto de contos, é um clássico da literatura. O Ítalo Calvino se consagrou como um dos maiores escritores da segunda metade do século XX. Ele é a história do Marco Polo contando as viagens e as cidades que ele acessava para o imperador mongol. Só que muito mais do que falar de cidades, ele fala da vida, ele é uma metáfora. Todas as cidades têm nome de mulheres, são cidades fictícias, não são cidades reais. A única cidade ali que é citada como uma cidade real é Veneza, que na verdade nem é descrita no conto. Tem até um trecho interessante do livro que o Kublai Khan, que é esse imperador mongol, pergunta para ele por que ele nunca fala de Veneza. E ele vai e fala, toda vez que eu estou descrevendo uma cidade, eu estou descrevendo Veneza também. Então, a forma que o Ítalo descreve as cidades me permite abstrair das formas e das metáforas de vida que ele faz. Então, muito além da geografia, como eu falei, e das formas, né? Porque tem contos em que ele fala mais do formato das cidades, ele descreve os prédios, descreve as ruas, descreve até as formas urbanas, mas tem contos ali que ele fala mais da vida. Então, abstrair isso para o papel, para o recorte,
eu tenho que me permitir uma liberdade de criação e de imaginar. Eu me permito imaginar aquilo que o autor estava imaginando, mas também me dou a liberdade de imaginar a minha versão daquilo. Claro. De todas as cidades narradas, obviamente que deve ter aquelas que você acolhe com mais afeto, não é? Uhum. Você pode... Quais são essas cidades, né? E como é que você lida com elas dentro do ateliê? Eu tenho 3 ali favoritas. Uma delas, inclusive, tá suspensa no meu ateliê, no meu local de trabalho. É uma escultura grande que eu produzi, que é da cidade Clarice, que é a cidade que passou por diversas transformações durante os anos, né? Eu vou até pegar um trechinho aqui para a gente passar por Clarice, que ela, para mim, é uma descrição da civilização. Ela passa por esse lugar em que ela descreve meio que a história da humanidade, a história da essência humana, num conto de 3 páginas. Ele começa descrevendo: Clarice, a cidade gloriosa, tem uma história atribulada. Diversas vezes decaiu e refloresceu, mantendo sempre a primeira Clarice como inigualável modelo de todos os esplendores, a qual, comparada com o atual estado da cidade, não deixa de suscitar suspiros a cada giro de estrelas. Nos séculos de degradação, a cidade, esvaziada por causa das pestilências, reduzida em estatura por causa dos desabamentos de traves e cornices e do desmoronamento de terras, enferrujada e bloqueada por negligência ou férias dos funcionários da manutenção, repovoa-se lentamente com hordas de sobreviventes, emersos de sótãos e covas como o fervo dos ratos movidos pelo afã de revolver e roer, e que ao mesmo tempo se reuniam e se ajeitavam como passarinhos num ninho. Agarravam-se a tudo o que podiam ser retirado de onde estava e colocado em outro lugar como uma outra utilidade. As cortinas de brocado terminavam por servir de lençóis. Nas urnas cinerárias de mármore plantavam manjericão. As grades de ferro batido arrancadas das janelas dos gineseus eram usadas para assar carne de gato em forno de lenha machetada. Montada com os pedaços avulsos da Clarice emprestada, tomava forma a Clarice da sobrevivência, repleta de covis e casebres, córregos infectados, gaiolas de coelhos. Todavia não se perdera quase nada do antigo esplendor de Clarice. Estava tudo ali, apenas disposto de maneira diversa, mas não menos adequada às exigências de seus habitantes. Os tempos de indigência eram sucedidos por épocas mais alegres. Uma suntuosa Clarice borboleta saía da mísera Clarice crisálida. A nova abundância fazia a cidade extravasar de novos materiais, edifícios e objetos. Afluía gente nova de fora. Nada e ninguém tinha a ver com a Clarice ou as Clarices anteriores. E quanto mais se estabelecia triunfantemente no lugar e com o nome da primeira Clarice, mais a nova cidade percebia afastar-se desta, destruí-la com a velocidade dos atos e do mofo. Apesar do orgulho do novo Fausto, no fundo do coração sentia-se estranha, incongruente e usurpadora. Então é interessante que ele faz essa descrição como um ciclo histórico das civilizações. E ele vai reposicionando os elementos da cidade que antes seria uma urna cinerária, vira um lugar para plantar manjericão. Tem outro trecho aqui que fala das cornijas dos pilares que viram num puleiro de galinheiro um lugar para a galinha fazer o seu ninho. Então ele vai fazendo essas colocações e ao mesmo tempo que ele está descrevendo fisicamente a cidade, ele está descrevendo a nossa essência humana. Sim. Como é transpor palavras em imagens no trabalho do Masi? É interessante porque às vezes não é uma linha contínua, não segue assim uma lógica. Às vezes ela vai se desenhando com a exploração do texto. Eu vou croquiso uma imagem, fico ali imaginando, me permito refazer a leitura e fazer uma outra análise. Mas a obra do Ítalo, como eu falei, ela é muito metafórica. Ao mesmo tempo que ela faz essa descrição, explorar ela só pela descrição física eu não acho justo.
Então, me permito ir mais a fundo, e me permito um tempo maior para maturar a ideia. Então, assim, transpor isso ao desenho não é tão linear. Só que eu consegui uma fórmula que dessa obra, dessa coleção dos Cidades Invisíveis, eu acho que eu já tenho umas 15 ou 16 obras. Eu criei um método, mas é um método que me permite uma fluidez, não é tão linear. Mas eu tenho um método, eu estabeleci alguns critérios para fazer o desenho. Eu deixei o desenho todo branco, ele é branco no branco, na moldura branca. Isso me permite, inclusive, falar sobre fazer uma brincadeira com o próprio nome, Cidades Invisíveis. Que para você enxergar, você tem que se aproximar. Porque ele é a projeção da sombra no branco. E é como se a história... muda conforme a luz. Sim, muda conforme a luz, conforme a perspectiva. Então isso permite as pessoas... não permite, de certa forma, impõe que as pessoas se aproximem da obra para enxergar o que é invisível. O que é invisível, porque inclusive o nome Cidades Invisíveis, eu acho que quando ele coloca esse nome, ele fala dessa mensagem invisível que está em cada conto. É o que não se vê. É o que tem que se analisar e se aprofundar. Você acha que é a metáfora que permite que você se desloque entre espaços como ateliê e cidades? Sim, eu acho que sim. A riqueza dentro da metáfora me permite esse gap aí, esse espaço onde eu posso fluir e dar vazão à minha criatividade, a essa análise e transformar essa análise em algo físico. As Cidades Invisíveis, o conto é uma riqueza em si. Inclusive, o próprio autor diz aqui, se meu livro, As Cidades Invisíveis, continua sendo para mim aquele em que penso haver dito mais coisas, será talvez porque tenha conseguido concentrar em um único símbolo todas as minhas reflexões, experiências e conjecturas. Ou seja, é uma mina de ouro para mim e para outros artistas também, que usaram a obra literária do Ítalo para fazer peças de teatro, fazer exposições, obras, experiências sociais, experiências inclusive de análise para estudos urbanos. Então é uma obra riquíssima e permite, dentro desses espaços metafóricos, a gente fluir e criar. Sim, eu fiz essa pergunta um tanto capciosa, mas exatamente para a gente poder estar aqui conversando e falando, entender, por exemplo, para mim arte é metáfora, não é um consenso. Porém, acredito eu que ao escrever, dentro dessa abertura, e chamar o livro de Cidades Invisíveis, o próprio texto abre para o leitor a possibilidade de criações de imagens muito subjetivas. E que o que você tem falado aqui sobre o trabalho é exatamente isso. Quando você não adota a linearidade, quando você adota inúmeras possibilidades de explorar o mesmo texto, ou textos diferentes, isso permite com que você crie referências citadinas completamente diversas, a partir do seu momento, que está ali. O momento de criação no ateliê é um parêntese cronoespacial, espaço-temporal, onde você aprofunda. Sim. E aí você tem o mote, que é um texto literário, onde tem esse bate-rebate de textos, ou seja, o que há de mais material na sua mão são textos que produzem visualidades. E aí isso te permite fazer dessas visualidades que só você está tendo acesso, poder materializar um trabalho. Porque cada um vai naturalmente ter a sua interpretação do texto, e ele se forma na nossa
na nossa mente, na nossa cabeça, com o conteúdo que a gente carrega da vida. Então essa é a riqueza, porque cada pessoa, se pegasse para fazer uma obra baseada nessa obra, faria ela de forma diferente. Inclusive eu vi outras obras de outros artistas. Eu acho que uma artista colombiana que fez também um estudo do livro para fazer obras. Eu achei incrível o trabalho dela, mas eu me permiti não ficar analisar tanto o trabalho dela para permitir que a minha experiência fosse diferente. Só depois que eu já tinha um trabalho já mais formado, uma linha porque apesar de eu me permitir essa fluidez de não ser linear, hoje eu já tenho uma técnica. Ficou com a possibilidade de mímese te ocorreu como uma ameaça. Mas o que na verdade, se a gente falar em criação, né, em formas de criação contemporânea, a mímese, né, através da citação e apropriação de trabalhos de outros autores, ela é uma realidade. Sim. Né? Mas eu concordo com você, eu acho que assim, deve ser feito com moderação. A gente se deixa realmente, né, influenciar. É um exemplo muito bobo. Às vezes a gente tem um livro que é transformado em filme e você nunca mais vai ver o filme da mesma forma. Porque quando você tinha só o livro, você imaginava o mundo de uma forma. Depois que ele é feito e materializado, não é uma coisa que você controla. Você vai ver mais a imagem que te passaram no cinema. E é isso que eu fiquei com medo dessa ameaça da Mimes. E eu falei, eu vou fazer a minha e depois eu vou explorar e entender o trabalho dos outros, porque é uma riqueza. É importante a gente também acessar a produção de quem está fazendo um trabalho paralelo ao seu, para entender também que é isso, é a riqueza do que as palavras transpuseram para cada um e foram para o papel ou para qualquer tipo de manifestação artística. Você disse sobre Clarice, e quais seriam as outras cidades que você traz para dentro? Outra que fala mais sobre relações, porque cada uma dessas três cidades está dentro de um tópico, porque o autor ele faz isso, ele sistematiza o livro em tópicos. Quanto à cidade de Clarice, é a cidade... Tópicos, mas em tópicos intermitentes, né? Sim, a cidade e o nome, no caso da Clarice, né? Sim. Que descreve a própria cidade, que descreve a história da cidade, né? Que descreve a experiência humana dentro dessa cidade. A outra, que também me chama bastante atenção, que é uma das que eu mais gosto, é Ercília, que fala as cidades e as trocas. E aí fala mais profundamente sobre as trocas entre as pessoas, as trocas ali no cotidiano. E é muito interessante porque Ercília, ela é uma cidade que, quando você encontra ela, é só um emaranhado de fios em comieiras, e a cidade está desmontada. Esse é o estágio mais puro de Ercília. Eu vou até dar uma ler aqui, esse é um ponto breve. Em Ercília, para estabelecer as ligações que orientam a vida na cidade, os habitantes estendem fios entre as arestas das casas, brancos ou pretos, ou cinzas ou pretos e brancos, de acordo com a relação de parentesco, troca, autoridade, representação. Quando os fios são tantos que não se pode mais atravessar, os habitantes vão embora. As casas são desmontadas, restam apenas os fios e os sustentáculos dos fios. Do costado de um morro, acampados com os móveis de casa, os prófugos de Ercília olham para o enredo de fios estendidos e os postes que se elevam na planície. Aquela continua a ser a cidade de Ercília, e eles não são nada. Constroem Ercília em outro lugar, tecem com os fios uma figura semelhante, mas gostariam que fosse mais complicada e ao mesmo tempo mais regular do que a outra. Depois a abandonam e transferem-se juntamente com as casas para ainda mais longe. Deste modo, viajando-se do território de Ercília, deparam-se com as ruínas de cidades abandonadas, sem as muralhas que não duram, sem os ossos dos mortos que rolam com o vento, teias de aranha de relações intricadas à procura de uma forma. É provavelmente um dos mais breves contos do livro, mas com a mensagem, uma das mais profundas para mim, pessoalmente, sobre o sentimento, talvez, de fuga de relações que se tornaram insustentáveis ou incongruentes demais, né? Que ele fala dessas casas que se ligam com fios,
Você tem uma prima que mora ali, você estica esse fio. E aí a sua mãe, seu tio, e esses fios vão sendo esticados. E eu imagino uma imagem até meio lúdica, infantil, sobre os telefones sem fio, né? E você vai passando e aí, de repente, é tão insustentável aquela situação dos emaranhados que você tem que desmontar e ir embora. A cidade como um espaço de comunhão, no entanto... cheio dos problemas que a gente cria. Das incongruências que são próprias da convivência. Sim. Então, e é interessante que eles falam que quando eles saem, aquelas relações e aquela situação que ele deixou é meio que a essência deles, e que sem aquilo eles não são nada. Mas que eles vão ter que buscar um outro ambiente onde eles vão construir novas relações, querendo que essas relações sejam mais regulares, mais harmônicas, menos caóticas, mas o resultado no final sempre é o mesmo. Uma hora eles vão estar insatisfeitos e vão ter que pegar as suas malas, as suas casas, tudo isso, e vão ter que desmontar e ir embora. E essa é meio que uma sina da existência. Sim. Clarice, Ercília e o que mais? Temos também a Eusápia, que é uma cidade que fala já da morte, mas a morte é a cidade e os mortos, né? Que é essa cidade em que a existência terrena está sempre ambicionando o pós-morte, está sempre querendo essa experiência, me fugiu a palavra, mas essa transmutação para um ambiente melhor, e supondo que o pós-vida vai ser melhor que a vida, que vai ser menos medíocre, que você vai poder montar a sua realidade. É exatamente o que eles falam aqui. Eu vou até ler um pouquinho. Não existe cidade mais disposta a aproveitar a vida e a evitar aflições do que Eusápia. Ironicamente, começa assim a fala do conto. E a fim de que o salto da vida para a morte seja menos brusco, os habitantes construíram no subsolo uma cópia idêntica da cidade. Os cadáveres dissecados de modo que os esqueletos restem revestidos de pele amarelada são levados para baixo e continuam a cumprir antigas atividades. Destas, as preferidas são as que produzem momentos de despreocupação, a maioria posicionada em torno de mesas servidas ou colocadas em posições de dança ou no gesto de trocar trombeta. Mas todos os comércios e profissões da Eusápia dos vivos são recriados no subsolo, ao menos os que os vivos realizam com mais satisfação do que aborrecimento. O relojoeiro, no meio de todos os relógios parados de uma oficina, encosta a orelha seca num relógio de pêndulo sem corda. Um barbeiro ensaboa com um pincel seco ossos e gomas de um ator enquanto este repassa o seu papel, examinando o roteiro com as órbitas vazias. Uma moça de crânio risonho ordenha uma carcaça de bezerra. Claro que muitos dos vivos pedem para que depois da morte um destino diferente do que lhes coube em vida. A necrópole é apinhada de caçadores de leões, meio-sopranos, banqueiros, violinistas, duquesas, concubinas, generais em número maior do que jamais contou a cidade vivente. A incumbência de acompanhar os mortos para baixo e instalá-los no lugar desejado é conferida a uma confraria de encapuzados. Ninguém mais tem acesso ao Eusápia dos mortos, e tudo que se sabe de lá de baixo sabe-se por intermédio deles. Dizem que a mesma confraria existe entre os mortos e que não deixa de lhes dar uma ajuda. Após a morte, os encapuzados continuarão com o mesmo ofício também na outra Eusápia. Fazem crer que alguns deles já morreram e continuam a ir de cima para baixo. Claro, a autoridade dessa congregação sobre a Eusápia dos vivos é muito ampla. Dizem que cada vez que descem encontram alguma mudança na Eusápia de baixo. Os mortos apresentam inovações em sua cidade. Não muitas, mas certamente fruto de uma reflexão ponderada, não de caprichos passageiros. De um ano para o outro dizem que não se reconhece a Eusápia dos mortos. E os vivos, para não ficarem para trás, querem fazer tudo o que os encapuzados contam a respeito das novidades dos mortos. Assim, a Eusápia dos vivos começou a copiar a sua cópia subterrânea. Dizem que não é só agora que isso ocorre. Na realidade, foram os mortos que construíram a Eusápia de cima, semelhante à sua cidade. Dizem que nas duas cidades gêmeas não existe meio de saber quem são os vivos e quem são os mortos. Então ele vai fazendo essa... É uma metáfora, né, com todos os contos do livro, sobre
essa ansiedade de se viver uma vida que não se tem, evitar os aborrecimentos, como ele literalmente fala, e recriar uma realidade mais aprazível no que seria o pós-morte. Isso me faz pensar sobre as pessoas que de fato não vivem a vida. Elas existem aqui e esperam pelo melhor no que de certa forma a religião diz que a vida mundana não é nada e que o pós-morte, que o paraíso é a vida em si. Então tem uma certa essa dificuldade de se presentificar e dar valor ao momento, isso, de estar sempre ou ligado ao passado ou ao que tem por vir, sim, né, como futuro, e ao mesmo tempo evitar o devir, que é coerente, né? É inerente à vida. É inerente. Não se pode pular essa... Não se pode fugir da ideia desse devir. Né? Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Para além da referência literária, existe, né, assim, no seu trabalho, a influência, você traz outras referências para dentro dessas construções? Eu sou muito ligado à técnica, né? Então eu acabei me aproximando dessa técnica de dobra e de recorte, que vem da primeira produção que eu fiz, que é voltada ao origami japonês. E depois eu fui me aprofundar mais sobre produções brasileiras em relação ao período que eu me aproximo mais, que é o construtivismo, neoconcretismo também. E aí eu fiquei mais encantado profundamente com a Lygia Clark, que é uma artista maravilhosa nossa, e ela trabalha essa coisa da dobra no metal, então eu me inspiro de certa forma em técnicas na materialidade do papel e nessa técnica japonesa, e faço essa análise também do que foi produzido na arte tridimensional, que o meu trabalho é quase sempre tridimensional. Claro que para fazer a produção... Ascende do bidimensional para o tridimensional. Ascende, principalmente nessa coleção Cidades Invisíveis, eu croquiso antes de passar para o modelo em dobra. Sim. Então, assim, é muito voltado, sim, com a técnica, com a análise de técnicas de culturas já consideradas como a cultura do origami, e passar isso, como a gente falou, da literatura, transpor isso pro papel e tomar partido dessas técnicas é o que faz o meu trabalho se tornar característico da minha produção como um todo. Porque, como eu falei, tem artistas que já se inspiraram na obra dele para fazer as suas próprias obras, na tinta, na dança, na literatura também, variante dele, mas eu uso a dobra no papel, e a arte tridimensional. Era isso que eu queria trazer, assim, quais são as referências de artistas plásticos, né, que você soma, qual é a experiência dele? Nossos trabalhos são sempre, né, uma soma de experiências, sobreposições de matrizes outras. Sim. A nossa história nunca é do zero. Não tem como. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante de ser falada e ser desmistificada. Uhum. Né? Para quem está ouvindo nesse momento, você falar sobre o seu trabalho, né? Como é que pode fazer, como é que a técnica se dá numa profusão de referências. Né? Com relação à técnica exatamente, então vamos ver se nós conseguimos depurar. Isso você utiliza, né? Vem de um trabalho passado, onde você utilizava a técnica do origami. Nessa relação bidimensional tridimensional, você faz uso de corte e dobra, trazendo do bidimensional para o tridimensional, e em Clarice, se não me engano, você chega a trazer para o mobile. Sim, né? A Clarice ela já salta do papel, ela ganha um 360 ali, um caráter de 360
para 360 anos ali para você visualizar. Sim. Ela é uma obra suspensa, uma escultura também no papel, mas é uma técnica diferente do papel tradicional, porque é um papel mais duro, um papel que permite que ela seja uma escultura, permite limpeza, mas para a questão... Eu também sempre penso, quando eu estou fazendo a técnica, como que isso vai se sustentar no espaço. No caso, numa obra bidimensional, a gente não precisa necessariamente preocupar com a proteção da frente. Mas na obra tridimensional, precisa pensar num vidro, que proteja essa obra da ação do tempo ou do toque, né? Então ela está sempre numa caixa. Essa, no caso, é uma obra suspensa, sem caixa, então ela precisa ter um tratamento diferente. Mas é interessante porque são obras... É uma obra... São partes, assim, dessa cidade, que no caso é Clarice, o desenho que eu imaginei para ela é um desenho de escala, como se fosse um gráfico que sobe e que desce, né? Demonstrando essa ideia, a metáfora que ele fala da civilização, que decai, que acende e que cai novamente. Então a mensagem que eu tentei passar para ela é pela curva dela. A curva descreve a história dela, da civilização, como um gráfico. Sim. Para a gente encerrar nossa conversa, o arquiteto, o artista plástico e a apreensão literária, né? Como é que você alinhava essas três condições para construir seu trabalho? Eu ainda estou alinhando, porque não é possível dissociar o arquiteto do artista e vice-versa. E do leitor, no caso, que surgiu depois que eu conheci essa obra, que me veio através de um amigo. Inclusive, eu ganhei ele ainda na faculdade de arquitetura e coloquei uma frase dele no meu trabalho de graduação. Desde aquela época eu já comecei a estabelecer uma relação com Cidades Invisíveis, que também é um trabalho muito utilizado em trabalhos acadêmicos da minha área, da arquitetura. Só que, como eu falei, o artista extravasa do arquiteto e não tem como eu me limitar como artista naquela caixa, na régua, na trena do arquiteto. E achar essa obra literária me permitiu fazer não é uma ruptura, mas uma nova conexão com a literatura, com a arte e com a arquitetura e começar essa produção. Sim. Não é uma relação arisca, não é uma relação que me dá mais dor de cabeça do que bons frutos. Na verdade, o contrário. Eu consigo pegar os aspectos de cada um para fazer análise de cidade, análise geográfica, análise de proporção por conta da arquitetura. Consigo fluir com a arte, me permitir não usar só da proporção, me permitir não ser muito lógico, me permitir um trabalho menos rígido, mais orgânico, e a literatura me permite viajar nesse mundo. Sim, digamos que enquanto leitor, né, e fruidor de uma obra literária, isso te permite ser disruptivo em relação a essa herança que nós temos, educacional, né, de que, enquanto arquitetos, uma formação extremamente técnica, né, ela não permitiria, né, ter essa capacidade fruitiva de imaginar outras possibilidades e outras formas de busca para construir o seu trabalho. Sim, sim. Eu estou falando disso e assim, não vou para frente, vou deixar em aberto, porque é uma das principais brechas que eu acho na nossa formação. Se é difícil achar arquitetos, né, que têm uma formação plástica, em artes plásticas, com uma formação literária, isso ainda é um pouco mais distante. Sim, eu percebi essa carência na academia, na faculdade. Sim. Inclusive, eu sentia falta de um acompanhamento até o linear da formação,
nessa expressão gráfica, nessa o que permite ao arquiteto sair da régua e explorar a sua alma, explorar a sua essência, explorar a sua criatividade. É claro que a gente, como profissional nessa área, tem que ter uma regularidade para conseguir botar alguma coisa em pé. Mas muitas vezes essa lógica limita a criação. E no fazer artístico, essa limitação não existe para mim. Mas eu entendo e lamento, de certa forma, essa limitação na câmera. Porque o que a gente poderia ter dentro da área é ainda mais rico. Poderia ser mais rico, se a gente se permitisse. Verdade. Quero te agradecer pela oportunidade de nós fazermos essa conversa, né? Informal ou não, ela acabou tomando um certo rumo. Sim. Eu não poderia deixar de fazer aqui, não é? Assim, enquanto mediador da conversa, uma provocação, não é? Enquanto crítica institucional, sobretudo da nossa formação, né? Como arquitetos, né? Como artistas, né? E fazer com que isso tenha um cunho também didático, pedagógico, enquanto uma fala provocativa. Não no sentido de apontar direções para as novas gerações, né, para quem está por vir e para quem está aí atuando, mas fazer uma acupuntura, digamos assim, né? No que está posto no nosso contexto. É deixar a pergunta ali no ar, uma coisa lacaniana, algo que é didático. Você fala, tem alguma coisa ali que poderia ser diferente. O que é? Sim, o que é? Vamos ver, vamos colocar isso em diálogo. A metáfora, por exemplo, o livro em si tem essas metáforas que permitem a gente falar o que é, o que está aí. É aberto. É aberto. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado.